Olá, 11 de dezembro, terça-feira. Antes de começar o Ponto Alternativa, queria agradecer a todas as mensagens enviadas para a gente ontem na nossa primeira edição do programa. Não tenho palavras para dizer o quanto essas mensagens são importantes para mim e toda a equipe da Alternativa que se esforça para trazer todos os dias as informações até você. Eu até queria ler algumas mensagens que chegaram de todos os cantos do país e também do Brasil, mas seria injusto, mas estão gravadas aqui. Hoje vamos começar falando do tempo. Na maior parte do Japão, o céu está nublado com ventos fresquinhos de outono. Entre as regiões Kanto e Kyushu, tempo nublado, mas com chances do sol aparecer de vez em quando. Em Tohoku, céu ensolarado, mas chuva à noite. Em Hokkaido, a chegada de uma massa de baixa pressão atmosférica traz chuva à tarde. Em Okinawa, chuva também na parte da tarde. Confira a temperatura em algumas cidades. Na capital Tóquio, máxima de 21 e mínima de 16 graus. Em Toyama, previsão de sol com nuvens, máxima de 20 e mínima de 12 graus. Em Hamamatsu, máxima de 24 e mínima de 18 graus. Em Osaka, tempo nublado com sol, máxima de 24 e mínima de 16 graus. Em Nara, máxima de 29 e mínima de 25 graus. Enquanto lá em Nara os termômetros devem chegar quase a 30 graus, as regiões mais ao norte, como em Hokkaido e Tohoku, o pessoal já precisa se abrigar bem para sair de casa. Aqui a gente já tem centenas de pessoas acompanhando o programa, a gente ao vivo aqui, e várias mensagens aqui chegando. Michele Ribeiro, obrigada. Naná Maruno, boa tarde, boa tarde. Yu Gomes também, Robson Hideki Ikawa, boa tarde para todos vocês. Bom, vamos agora para as notícias na Alternativa Online. A Alfândega do Japão vai aumentar a fiscalização contra a entrada de medicamentos falsos e proibidos. Segundo a reportagem, o número de medicamentos proibidos confiscados na alfândega aumentou 100 vezes na última década. Durante 2015, foram apreendidos mais de 1.800 medicamentos diariamente, a maior parte composta por remédios para a impotência sexual. O presidente Michel Temer organiza encontro no Japão com o primeiro-ministro Shinzo Abe e o imperador Akihito, além de empresários e investidores. A visita ao Japão está programada entre os dias 18 e 20 de outubro. Tem também outras notícias quentinhas que estão lá. Deixa eu ver algumas. Vamos ver. Shiga. Jovens iniciam briga para ver quem é mais forte. Menino de 15 anos morre. 2 adolescentes trocaram socos até um deles ser hospitalizado. Vamos ver outra reportagem aqui. A polícia encontra pernas e braços desmembrados embaixo de ponte no Japão. Esse caso foi registrado na província de Hyogo. Tem também outra. O Japão pretende liberar a entrada de estrangeiros para o setor agrícola. O objetivo é suprir a escassez da mão de obra nas áreas mais afetadas com o envelhecimento da população. Vamos ver agora como está a cotação do dólar. Na Bolsa de Valores de Tóquio, o dólar registra alta, encostando quase em 104 ienes, devido à expectativa da alta dos juros ainda este ano nos Estados Unidos. A cotação por volta das 11 horas estava em 103,90 ienes. Em relação ao real, o dólar registrou queda, fechando no dia 10 em R$ 3,20. Bom, mais algumas mensagens que estão chegando aqui. O Marcos Nohara mandando lembranças para os amigos, Edivaldo Oshiro de Oizumi e amigos de Hyogo também. E Tatiane Funistaira, no Brasil, ela está nos acompanhando lá do Brasil e está falando que está ótimo acompanhar as notícias do Japão. E Michele Ribeiro, obrigada, seja bem-vinda. Bom, agora vamos continuar aqui com o Ponto Alternativa. Vamos testar um pouquinho os seus conhecimentos de japonês. Preste atenção nessas palavras e veja o que elas têm em comum. Botan, copo, pan. Sabe o que elas têm em comum? São palavras de origem portuguesa utilizadas dentro do vocabulário japonês. Surpreso? Mas não é só isso. Atualmente existem cerca de 400 palavras de origem portuguesa utilizadas no Japão. Tempurá é outro exemplo. Vem desde a época em que os jesuítas chegaram no Japão, lá pelo ano de 1542. As têmporas
Eram dias de jejum, nos quais os católicos não comiam carne e fritavam empanados de legumes e peixes. Interessante isso, não? Se analisar bem, a língua portuguesa tem um elo muito mais profundo com o Japão do que a gente imagina. E hoje vamos falar de um curso de português que tem uma história de 100 anos aqui no Japão. Em 1916, começava a primeira aula de português aqui na Faculdade de Estudos Estrangeiros de Tóquio. A primeira classe tinha apenas 4 alunos. Hoje completam-se 100 anos desde o início dessas primeiras aulas de português. E a Universidade de Estudos Estrangeiros de Tóquio comemorou em grande estilo. Em 2 dias de evento comemorativo, a TUFES convidou ícones da língua portuguesa no Brasil e no mundo para conferências. Entre eles, Marco Lucchesi, da Academia Brasileira de Letras. Essa talvez seja uma das grandes tarefas da literatura, das nossas literaturas, desses 100 anos celebrados para a construção de um futuro. O português, de fato, é uma língua que convida, é uma língua que pede fraternidade. Pois é impressionante, mas também eu acho que é muito bonito a gente lembrar que o português foi a primeira língua ocidental que os japoneses aprenderam. Aí depois você tem uma interrupção de séculos e o português volta pela imigração japonesa no Brasil. Então tem uma fase de português de Portugal, tem uma fase do português ligado ao Brasil. Essa riqueza do idioma português de Portugal e do Brasil faz parte das aulas ensinadas nessa universidade. Norte do hemisfério, portanto, em Espanha, em Portugal, em França também, geralmente, ou em Inglaterra, a pronúncia, as vogais, são fechadas. E no Brasil e nos países da América Latina, abertas. Sim. E é muito mais fácil de compreender e é muito bonito. Para essas jovens, falar o português ajuda também no trabalho. ポルトガル語を喋れるとスペイン語の人だったりとかフランス人の方とかも喋れるので空港で働いてるんですけどすごい役に立ちます。なんか意外とポルトガル語の話者人口って多くていろんなところで通じたりするのが意外と面白いなって思ってます。個人的にはポルトガル語を勉強したきっかけっていうのはテレビでそのポルトガルの風景とかを見て感動してっていうことからやっぱその些細なことから始めます。Elas têm razão. Hoje o português é a 8ª língua mais falada no mundo. Estima-se que cerca de 270 milhões de pessoas falem o idioma em 9 países, como Portugal, Brasil, Moçambique e Angola. O que eu acho mais interessante é que os estudantes japoneses que vão para o Brasil, por exemplo, um estudante que vai para o Rio de Janeiro, ele volta com um sotaque carioca. E o que vai para São Paulo com um sotaque paulista, né? Então isso é muito interessante. E eles aprendem assim relativamente muito rápido a língua portuguesa. E incrivelmente na escrita eles não apresentam erros de acentuação e ortografia. Isso é a coisa mais incrível da aprendizagem deles na língua portuguesa. Parabéns a todos que estudam português aqui no Japão. Além da Universidade de Estudos Estrangeiros de Tóquio, existem vários outros cursos universitários e particulares de ensino do idioma português aqui no Japão. Que nunca desistam. O português, quanto mais a gente fala, mais aprende a gostar. Vamos ver aqui, tem várias pessoas acompanhando a gente no horário de almoço. É o Guilherme Yamashita falando, muito bom essa hora do almoço, ótima ideia. Maria Nono Sifukami também falando que gostou. Robson Hideki Kawa, muito bom alternativa, está de parabéns. Obrigada, Robson, obrigada a todos vocês. Com carinho a gente recebe todas essas mensagens. O Ponto Alternativa fica hoje por aqui, amanhã tem mais. Esperamos você.